no dia 22 de março de 1992, pela primeira vez Deus disse para mim: filho, marque de hoje em diante o começo das alterações no planeta, os prelúdios do dilúvio e da expulsão de cabrito. Depois, 4 ou 5 vezes mais, mandou dar data. Agora, anteontem ele disse: é o aviso final antes do dilúvio. É isto que eu vou ler aqui, só o datilografado. Então vejam bem. Porque Mateus capítulos 24 e 25 e Apocalipse capítulo 17 a 21, profetizando o dilúvio que reduzirá os viventes a 1/3 antes de findar o segundo milênio. Veja, foi xerocado aqui do datilografado, não está em corpo d'élio. É que imundos padrequismos e bastardosismos, vendedores de falsidades doutrinárias, tiraram a lei de Deus, os 10 mandamentos de circulação, e a carne toda descambou para todas as marcas de imoralismos, crimes hediondos, droguismos criadores de loucuras e suicídios. Não é a pura realidade nos anos finais do segundo milênio. Através da Bíblia judaico-cristã profética, Deus mandou o irmão a viver as seguintes divinas verdades, as que imundos padrequismos e bastardosismos tudo atraiçoara, fazendo pecar e a ter que pagar. Então começa em doutrina pura. São de Deus a justiça, os 10 mandamentos, os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunismo, e os anjos, espíritos mensageiros de Deus, e não de cristos quaisquer. Que são cristinhos? Jesus, por exemplo, primo Jesus, eu tenho que falar. Naquela hora, naquele leito maldito, ensanguentado, ele disse: Pai, Pai, por que me abandonaste? Deus, Deus, por que me desamparaste? 3 dias depois da crucificação, na beira do túmulo, ele disse para Madalena: ainda não fui a meu Deus e vosso Deus, meu Pai e vosso Pai. Não é muita relatividade? Um Cristo, meu Deus. Mas e aí? Relativo. Ele se enganou quando disse: Deus, Deus, por que me desamparaste? Pai, Pai, por que me abandonaste? Porque naquela hora que ele disse aquilo, está escrito: houve um tremor de terra e houve uma escuridão. Houve mesmo. Mas ele se enganou porque Deus disse a mim: Elias, acorde o teu primo. Eu fui tirado do corpo e tirei. Tirei. Agora eu pergunto para vocês: por que é que eu escrevi a prece ao anjo guardião, que está em livretos e boletins? Porque eu fui o anjo guardião dele, não fui? Este é que é o negócio. Então, quando aqui se diz: são de Deus a justiça, os 10 mandamentos, os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunismo, e os anjos, espíritos mensageiros de Deus, e não de Cristo. Este é o grande problema. Colocar o carro na frente dos bois só poderia dar em muita porcaria, como tem dado até aqui. Aqui vão os 10 mandamentos, aqui vão os textos sobre as graças mediúnicas. Mas aqui vocês têm que prestar atenção, que eu vou ler lá no texto. São 77 os textos que falam sobre dons do Espírito Santo. Eu reduzi a 16 porque repete muito, mas também lá no fim eu escrevi sobre isso, veja bem. Depois dos dons, veio: reconheça que Deus tudo fez para encher a humanidade de grandes dotados de dons mediúnicos, profetas e dentre outras muitas graças mediúnicas, verdadeiros ministros de Deus ou santos intermediários,
servindo de graça aos seus filhos. Todo portador de dons do Espírito Santo, carisma, mediunidade, tem que se considerar um mensageiro de Deus encarnado, senão é melhor ser merda. Se acharem dotados de dons de Deus, e gente que sabe dos 10 mandamentos, se acharem que não são mensageiros de Deus encarnado, o que são? Eu prefiro ver merda. O caso é esse. Mas, desgraçadamente, os padres judeus e os saídos de Roma, os previstos no capítulo 13 do Apocalipse, tudo atraiçoaram, corromperam, pecando e obrigando a pecar, criaram o dilúvio e a expulsão do cabrito, como bem anuncia Mateus capítulo 24 e 25 e Apocalipse capítulo 17 a 21. Eu vim, portanto, como anjo mensageiro de Deus, entregar o Evangelho eterno e implantar o divinismo. Saindo disso que está escrito aqui sobre o Evangelho eterno, tem isto, vede bem, vocês todos encarnados que estão nas vésperas do dilúvio. Não existe recurso algum humano que detenha a justiça divina no seu dever de impor severas punições, as que reduzirão os viventes a um terço, o terço que irá povoar o planeta de novo. Eu vou repetir. Não existe recurso humano que detenha a justiça divina no seu dever de impor severas punições, as que reduzirão os viventes a um terço, o terço que irá povoar o planeta de novo. Quem está falando aí, o resmungando? Ah, bom, então deixa. Agora aqui está, hein? Todas as catástrofes já existentes na Terra inteira culminarão no dilúvio profundamente renovador, como o Apocalipse profetiza no capítulo 21. Dado que não há recurso nenhum para deter punições, ouçam bem o que está escrito aqui. Portanto, prudência. Prepare-se vivendo os 10 mandamentos e cultivando sagradamente os dons do Espírito Santo, os contatos com os anjos e espíritos mensageiros de Deus, como a Bíblia ensina, inteiramente ela ensina, o que ninguém devia ter atraiçoado. Saibam viver como ensina nas seguintes orações. Portanto, como não há recurso contra as punições divinas, prudência. Prepare-se vivendo os 10 mandamentos e cultivando sagradamente os dons do Espírito Santo, os contatos com os anjos, espíritos de Deus, como a Bíblia inteira ensina, o que ninguém devia ter atraiçoado, mas os padrequismos atraiçoaram tudo por 2000 anos. Saibam viver como ensina a seguinte divina. Tem a oração ao princípio, a oração dos divinistas e esses salmos. Deus é a minha origem divina e por aí. Agora isto. Dentre as 12 grandes Bíblias da humanidade, tem outra que contenha 77 textos ensinando sobre os dons do Espírito Santo, carismas ou a graça através da qual Deus tira a orfandade de seus filhos. Dentre essas grandes Bíblias, existe outra que ensine tudo sobre os anjos, os espíritos mensageiros de Deus, cuja função é entregar ensinos, prodígios ou milagres curativos de tantos outros? Claro que não tem. (22 de março de 1922). Pela primeira vez, Deus mandou eu avisar a humanidade do começo das conturbações que virão até o dilúvio e a expulsão de cabrito, reduzindo a população do planeta a 1/3. Porque o dilúvio punitivo é 1, a expulsão de cabrito vai pegar os 72 bilhões e reduzir a 1/3. Tá bem?